como o senhor avalia o governo Flávio Dino, avanços, ainda percalços, dificuldades, ou seja, desafios a serem superados, e como tem sido o seu papel de parceiro do governo do Estado? Olha, o governador Flávio Dino ele tem feito um combate à crise. Você pega a diferença e aí é fácil você fazer essa comparação, porque basta a gente ligar as televisões com a mídia nacional. Você tem dos 27 unidades do Brasil, estados, você tem aí 9 que estão com problema de folha de pagamento. 9 estados. Rio de Janeiro está com a intervenção militar, né? O Exército está na rua e não está dando conta da violência que está lá. Basta ver o que aconteceu com a vereadora do PSOL, a vereadora Marielle Franco. Nós temos aí estados que decretaram falência, como, por exemplo, o estado do Piauí. Decretou falência nas suas contas e estão lá tentando se reorganizar. Aqui no Maranhão, o governador Flávio Dino tem feito esse combate a essa crise, levando o Escola Digna. As pessoas precisam conhecer o que é o Escola Digna, ver o que era antes aquela escola de palha, parede de barro, sem condição nenhuma de se ter uma educação de qualidade para aquelas crianças pobres de povoados longínquos do Maranhão. E hoje se tem um programa importante chamado Escola Digna, que substitui, coloca cada aluno na sua sala de aula, com seu banheiro decente, com a sala decente. A criança se sente parte daquele equipamento público que devolve e dá a ela a dignidade que ela merece. Isso é um programa fantástico. Se fosse para me falar uma ação só que o governador Flávio Dino merece em ter as condições de ser reconduzido ao seu cargo de governador, que ele tem o direito, a legislação permite, como pré-candidato colocar isso, eu colocaria que eu votaria nele e apoio por conta do Escola Digna. Mas não tem só Escola Digna. Aí você tem o Rua Digna, você tem o Mais Asfalto, você tem a segurança pública, você tem aqui os hospitais, como é o caso aqui de Pinheiro, como é o caso de Balsas, de Chapadinha, lá de Imperatriz, do Ortopedia lá de São Luís, da parceria com o Socorrão 1 e 2 de São Luís e com várias outras ações, como ambulância, como motoniveladora, viatura, ou mais homens na segurança pública aqui em dia, recebendo em dia. O professor nosso é um dos mais bem pagos do Brasil. Você tem muita coisa para colocar. Ah, tem muita coisa para fazer? Tem. O governador, no momento da maior crise do Brasil, está conseguindo fazer tudo isso em 3 anos e 4 meses de governo. Você imagina, o Brasil já vai voltar a recuperar, que foi o que eu te falei, que eu ia já comentar sobre a economia. A economia começa a querer dar novos sinais. Ela dá novos sinais por questões concretas. A agricultura do Brasil, que é um dos braços fortes do país, ela volta a produzir e ter as melhores safras dos últimos 10 anos. Então ela está conseguindo fazer com que o mercado comece a aquecer. A construção civil, aos poucos, começa a reencorajar para começar a fazer novos investimentos. Os serviços também. Isso tudo se dá a uma perspectiva de eleição que nós estamos bem aí na frente. O povo, o mercado lá fora que faz investimento aqui dentro, está vendo que com toda a loucura aqui no Brasil de briga, a nossa democracia ela é uma democracia sólida, ela é uma democracia que ela não tem mais como dar um passo para trás. Nós não temos mais espaço para voltar para a ditadura militar. Nós não permitiremos isso. Então, como você tem a possibilidade de uma eleição daqui a pouco e vamos ter um presidente de forma legítima eleito, o Brasil ele começa a preparar o ambiente, né, independente de quem seja esse presidente, mas um ambiente mais saudável e com mais expectativas positivas para você começar a reanimar os investidores a trazer investimentos para cá, para nossas cidades e para os nossos estados. Então, ela tem tudo para voltar a crescer, mas tenha certeza, não é por causa da política, é principalmente por causa do trabalhador, do povo brasileiro, que esse é forte. Pode vir guerra, pode vir briga, pode vir crise, mas o nosso povo surpreendentemente, ele sempre é capaz de construir soluções, como está sendo construído agora. E como o senhor tem atuado como parceiro do Estado do Maranhão? Olha, o governador Flávio Dino nos escolheu agora em dezembro. Essa eleição vão ser 2 vagas, né, para senador da República. Muita gente da minha geração, né, porque tem gente que pensa que eu sou bem mais velho, que pensa que eu sou quase da tua idade, né? Mas eu tenho só 38 anos, né? Eu falo só porque eu estou no meu 2º mandato de deputado federal, começamos bem novos e assim, o governador nessas 2 vagas de Senado Federal, ele me escolheu para ser o primeiro candidato dele a senador da República. Então, a minha resposta, como que eu estou sendo parceiro do governo, eu já respondo te dizendo, se ele me escolheu no meio de 18 deputados federais,
42 deputados estaduais, 217 prefeitos e 217 vice-prefeitos e dezenas de lideranças com potencial no Maranhão. Ele me escolheu para ser o primeiro candidato a senador do grupo dele, é porque, com certeza, o deputado Everton tem isso contribuído... já há muito tempo, né? Porque o segundo desde nome dezembro. nunca foi... Desde dezembro. Então, com certeza, porque o deputado Everton tem contribuído, não só no parlamento falando, mas na prática, articulando políticas, programas, projetos e também aproximações das relações políticas e públicas que ele faz junto ao governo federal e junto a outros parceiros internacionais. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de receber lá em casa, em Brasília, um senador da Espanha, uma deputada da Catalunha. Você precisa ainda abrir as fronteiras para a gente estar conversando, estar dialogando e falando sobre as potencialidades e oportunidades que o Maranhão tem. A escolha do senhor pelo governador Flávio Dino é uma questão lógica, né? Ele quer parceiros que fortaleçam o próprio governo dele para o Maranhão. E que não aconteça... Então não faria sentido ele escolher outro nome que não o seu, né? E como ele conhece a nossa formação política, eu sou do PDT roxo, né, do PDT histórico, do né? Jackson ali, do quem sempre teve lado, independente de ser governo ou não, a gente já ganhou e já perdeu a eleição. Sim. Então assim, a Dilma, eu era do lado da presidente Dilma, ela foi caçada, o governo Temer veio com inclusive tudo. foi do PDT. Ela foi do PDT, então assim, naquela época com Brizola. Então depois que o Temer entrou, o governo Temer veio para cima da gente e disse: o que vocês querem para passar para o nosso lado? Aí a gente bateu nas costas deles e dissemos: nós não nos vendemos e nos rendemos. Nós sempre tivemos um lado só. Por exemplo, pode buscar toda a minha história política, eu nunca votei no Grupo Sarney no Maranhão. Não é só porque eu não gosto deles, é por convicção. Porque eu sempre acreditei que a visão de Estado, de mundo que eles têm, não é a minha. Porque a minha visão é essa que o Flávio está fazendo. É a visão de construir escolas, de abrir espaço para a juventude, de levar hoje a molecada do IEMA para ir fazer concursos e competições internacionais. É dar a oportunidade das pessoas sonharem. Então, assim, hoje... como pré-candidato a senador do Maranhão, eu tenho a oportunidade de dizer assim para a minha geração: eu não vou ser senador de mim mesmo, eu vou ser senador de um grupo, mas de um Estado e de uma geração, de dizer: agora qualquer um pode ser alguma coisa no Estado. Acabou aquela época de dizer: não, eu só vou poder ser se for filho de fulano ou se eu tiver dinheiro, né? Então, isso acabou. Por quê? Porque eu virei deputado federal a primeira vez, sem dinheiro, sem ser filho de fulano e sem precisar comprar ninguém. Então, assim, precisamos só acreditar nos nossos sonhos. Sim. Agora, a luta é grande, é árdua, né? A gente costuma sempre parafrasear. Você diz assim: como é que tu conseguiu chegar até agora, até aí? Né? Aquela época, aquele momento que você estava ali aquela época que você estava ali naquela festinha, ou que você dormiu mais, ou que você brincou mais. A gente está, desde os 14 anos, militando de forma ininterrupta, né? De manhã, de tarde, de noite, fazendo política e construindo. Lago se admirava, porque me parece que a sede da secretaria, que era de sua responsabilidade, ficava perto do Palácio. Era na frente. Eu já acordava, ele já acordava e já sabia que eu estava trabalhando. Ele chegava às 6 da manhã. Aí disse que ele falava: pô, aquele menino é danado. Eu sempre tive essa característica. Eu penso que... Isso era comentado. Tanto que, você vê, ontem uma agenda pesada que eu tive em Brasília, peguei aquele voo de meia-noite, cheguei em São Luís 2h30 da manhã, acordei 3 horas, 5h30 eu tenho um rapazinho de 11 meses lá em casa, já pulando em cima de mim, brincando e tudo, e já dali emendei para fazer a primeira reunião e já consegui chegar agora em Pinheiro. Já estamos vindo de uma agenda boa aqui na cidade, dentro da reunião com os prefeitos, e uma entrevista que a gente fez. E do resto do dia para frente aí é muita ação e não para, né? Amanhã estaremos já em São Luís Gonzaga e lá em Olho d'Água das Cunhãs. No sábado estaremos em Alto Alegre do Maranhão, em Santo Inês, e fazendo política aí, rodando. Domingo em Carolina, eu estou rodando o Maranhão, levando a nossa ideia, levando a nossa proposta e conversando com as pessoas. Essa foi uma entrevista com o deputado federal do PDT, o Everton Rocha, líder da oposição lá no Congresso, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e o líder da minoria, enfim, como você preferir. Deputado, suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui o espaço, pedir desculpas para você que está me assistindo pela demora e pelo abuso que nós tivemos aqui de passar esse tempo todo falando de política, até porque as pessoas estão muito chateadas com a política, estão muito decepcionadas com ela, mas nós não podemos entrar nessa via normal, comum de criminalizá-la. A política não pode ser criminalizada. Quem tem que ser criminalizado é os maus políticos, esses que precisam ser abominados, precisam ser tirados da vida pública. Agora, a política, a democracia,
ela é o único instrumento capaz de ajudar a melhorar a vida das pessoas. Por isso que eu convido você a fazer parte da construção do nosso mandato. No seu celular você pode baixar o meu aplicativo, Deputado Everton, e lá você baixa de graça, vai acompanhar todas as minhas redes sociais, no meu Instagram, o Everton Rocha Oficial, e também no meu Face, no meu Twitter. Enfim, acompanhe o nosso mandato e você vai ver. O deputado Everton tem sempre tido lado, posição, e sempre a minha posição é do lado do trabalhador. Aonde o grande está, com certeza estou do lado do pequeno. Deputado Everton Rocha, muito obrigado, sucesso no seu trabalho.